Você já sentiu aquela voz interior que parece sussurrar no seu coração? Um pensamento insistente, um pressentimento inexplicável, uma certeza que não vem da lógica, mas que você simplesmente sabe que é verdadeira? E se eu te dissesse que essa voz pode ser o próprio Deus falando com você? Que há um segredo oculto na forma como o Senhor se comunica através da sua intuição? Um mistério profundo revelado nas antigas histórias hebraicas, que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a direção divina na sua vida. Muitos acreditam que Deus só fala através de sinais visíveis, sonhos ou profecias audíveis. Mas a verdade é que desde os tempos bíblicos, ele tem usado um canal muito mais sutil e poderoso, a intuição. A questão é: como discernir quando é Deus falando e quando é apenas a nossa própria mente? Como separar a voz do Espírito Santo dos ruídos da nossa ansiedade e do nosso próprio desejo? Hoje vamos mergulhar nas Escrituras e explorar como Deus sempre usou essa forma silenciosa, mas impactante para guiar seu povo. Revelaremos histórias hebraicas surpreendentes que mostram como os servos do Senhor foram direcionados por essa sabedoria interior e como você pode aprender a ouvir essa voz com clareza. Imagine por um instante, e se a resposta que você tem buscado já estiver dentro de você, sussurrada pelo próprio Deus? E se você estiver ignorando um chamado divino, simplesmente porque não aprendeu a reconhecer a forma como ele fala? Nos próximos minutos, você descobrirá um conhecimento que poucos conhecem, um segredo que pode mudar sua forma de tomar decisões e de entender os sinais divinos. Falaremos de exemplos bíblicos poderosos e chegaremos à revelação de uma lição especial na penúltima parte deste estudo, que pode ser a chave para desbloquear uma bênção que já está a caminho da sua vida. Antes de começarmos este mergulho na palavra, quero que você faça algo importante. Comente agora mesmo a frase: Senhor, ensina-me a ouvir tua voz, aqui abaixo. Isso não é apenas um comentário, é um ato de fé. Quando você escreve isso, está demonstrando seu compromisso com Deus e abrindo seu coração para receber o que Ele tem a dizer hoje. Além disso, clique no like para que este vídeo seja recomendado a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Ao fazer isso, você estará sendo um instrumento nas mãos de Deus para levar sua palavra a quem clama por respostas. Se você já faz parte do nosso canal, que alegria tê-lo aqui. Se ainda não está inscrito, aperte agora o botão de inscrever-se, pois este conteúdo pode ser um suporte espiritual para você e para tantos que não têm uma igreja próxima. Agora, feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta a presença de Deus ao seu redor. Abra seu coração, porque o Senhor está prestes a falar com você de uma maneira que talvez nunca tenha percebido antes. Vamos começar? José e os sonhos, a intuição como mensagem de Deus. A história de José, filho de Jacó, é uma das mais marcantes da Bíblia quando falamos sobre intuição e revelação divina. Desde jovem, José teve sonhos que apontavam para o seu futuro. Sonhos que não eram apenas fruto da imaginação, mas mensagens diretas de Deus. No entanto, o que torna essa história ainda mais profunda é que José não apenas recebeu essas visões, mas também teve a sensibilidade espiritual para entendê-las e agir de acordo com elas. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você já teve uma sensação forte de que algo iria acontecer? Um aviso no coração, uma certeza inexplicável que tempos depois se confirmou. Isso não é coincidência. Assim como Deus falou com José por meio dos sonhos, Ele continua falando com seus filhos hoje por meio da intuição. O problema é que muitos ignoram essa voz interior e, por isso, acabam perdendo grandes oportunidades ou até mesmo caindo em armadilhas que poderiam ser evitadas.
José teve dois sonhos específicos, Gênesis 37, 5, 10, que indicavam que ele teria um futuro de liderança, mas ao compartilhar essas visões com seus irmãos, enfrentou rejeição, inveja e até traição. Seus próprios irmãos o venderam como escravo para o Egito. Aqui entra um detalhe crucial. José poderia ter duvidado do que Deus lhe mostrou. Ele poderia ter pensado que seus sonhos eram apenas ilusões da sua própria mente. Mas ele escolheu crer. Ele escolheu confiar na intuição que o Espírito de Deus havia plantado dentro dele. E você? Quantas vezes duvidou do que Deus colocou em seu coração? O tempo passou. E José, mesmo enfrentando dificuldades, manteve sua fé naquilo que Deus lhe revelou. Ele interpretou os sonhos de outros prisioneiros e, mais tarde, do próprio Faraó, usando essa mesma conexão intuitiva com Deus. E foi essa habilidade que o elevou de prisioneiro a governador do Egito. Agora, veja o quão profundo isso é. José não foi apenas alguém que recebeu sonhos proféticos, mas alguém que soube discernir e interpretar essas mensagens divinas. Muitos recebem sinais, mas poucos têm a coragem de confiar neles e agir. Quantas bênçãos você já pode ter perdido por ignorar a voz de Deus dentro de você? Muitas vezes, Deus planta respostas no nosso coração antes mesmo de algo acontecer. Ele nos dá um sentimento de alerta antes de um perigo, uma paz inexplicável antes de uma decisão importante ou um incômodo persistente antes de um erro. Assim como José, precisamos aprender a reconhecer essa voz e a confiar nela. Talvez hoje você esteja em um momento de incerteza, sem saber que caminho seguir. Talvez esteja duvidando dos sinais que Deus já colocou na sua vida. Mas lembre-se, José passou anos sem ver suas promessas se cumprirem, mas ele nunca duvidou do que Deus havia mostrado. E quando chegou o tempo certo, tudo se cumpriu exatamente como havia sido revelado. A pergunta que fica para você é: você está pronto para ouvir a voz de Deus dentro de você e agir com fé, mesmo sem ver os resultados imediatos? 2. Moisés e a sarça ardente. Quando a intuição confirma o chamado, Moisés não era um homem que se via como líder. Pelo contrário, ele se considerava incapaz, tímido e despreparado para qualquer grande missão. Mas Deus já havia plantado dentro dele um chamado muito antes de ele perceber. A sarça ardente foi o evento visível, o grande sinal que marcou sua vida. Mas antes disso, algo já queimava dentro de Moisés. Uma inquietação, um incômodo, uma sensação de que ele não pertencia ao lugar onde estava. Moisés cresceu no palácio egípcio, rodeado de riquezas, mas sabia que seu coração não estava ali. Ele via o sofrimento de seu povo e sentia algo dentro dele gritar contra aquela injustiça. O que era essa voz? Era Deus falando através da sua intuição. Quantas vezes você já sentiu algo parecido? Uma insatisfação com o lugar onde está, uma sensação de que Deus quer algo mais de você, mas você não sabe exatamente o que. A intuição de Moisés o levou a agir, mas, no começo, ele não soube interpretar corretamente. Movido por essa inquietação, ele tentou libertar seu povo com suas próprias mãos, matando um egípcio que maltratava um hebreu. Mas aquele ainda não era o tempo de Deus, e Moisés teve que fugir para o deserto. Aqui está uma grande lição. A intuição vem de Deus, mas precisamos aprender a discernir o tempo certo de agir. Moisés sentiu o chamado antes da hora certa, e por isso passou anos escondido, achando que seu destino havia sido arruinado. Mas Deus não esquece aqueles que ele chama. No deserto, depois de décadas vivendo longe da sua missão, Moisés vê algo extraordinário, uma sarça ardente que não se consumia. Aquele era o sinal externo, mas algo ainda maior acontecia dentro dele. Tudo aquilo que ele sempre sentiu, todas as inquietações, agora faziam sentido.
Quando Deus o chama pelo nome, Moisés responde: Eis-me aqui. Êxodo 3:4. Pense nisso. Deus já havia falado com Moisés antes, através da sua intuição, mas agora ele estava confirmando o chamado de forma clara. Isso acontece com você também. Deus muitas vezes planta algo dentro de nós, um sonho, um desejo, uma inquietação. No início, não entendemos. Achamos que são apenas sentimentos passageiros. Mas chega um momento em que Deus nos mostra claramente para que Ele nos chamou. Agora, a pergunta para você: há algo dentro de você que Deus já tem falado há muito tempo? Algo que queima no seu coração, mas que você tem ignorado ou evitado? Moisés tentou fugir do seu chamado. Quando Deus lhe deu a missão, ele apresentou desculpas. Quem sou eu para ir até Faraó? Êxodo 3:11. Mas Deus não aceitou suas desculpas. Porque quando Ele fala dentro de nós, Ele já preparou tudo para que se cumpra. Se Deus tem falado ao seu coração, pare de duvidar. Não cometa o erro de Moisés, que tentou fugir de algo que Deus já havia colocado dentro dele desde o início. Sua intuição pode ser o próprio Deus dizendo: eu te escolhi para algo maior. Agora eu te pergunto, você está pronto para dizer, eis-me aqui, assim como Moisés? 3. Samuel, aprendendo a reconhecer a voz de Deus. Samuel era apenas uma criança quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Ele estava deitado no templo, perto da Arca da Aliança, quando escutou alguém chamá-lo pelo nome, Samuel. Sem entender o que estava acontecendo, ele correu até Eli, o sacerdote, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei. Volta e deita-te. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli percebeu que era Deus quem estava falando com Samuel. Então, ele ensinou ao menino algo que mudaria sua vida para sempre. Se ele te chamar, outra vez responde: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mídio Samuel 3:9. Naquela noite, Samuel aprendeu uma das lições mais importantes da sua vida: reconhecer a voz de Deus. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes Deus já tentou falar com você, mas você não percebeu? Samuel ouviu a voz, mas não entendeu que era Deus. Da mesma forma, muitas vezes Deus fala conosco através da nossa intuição, mas não sabemos distinguir sua voz dos nossos próprios pensamentos. Como aprender a reconhecer quando é Deus falando? A história de Samuel nos dá 3 respostas. 1. Deus chama pelo nome. Deus não fala de maneira genérica. Quando Ele se dirige a você, Ele fala com clareza. Samuel não ouviu um ruído qualquer. Ele ouviu seu próprio nome. Isso mostra que a voz de Deus não é uma intuição vaga, mas um direcionamento específico. Pense em momentos da sua vida em que você sentiu Deus falando diretamente com você. Talvez um versículo saltou aos seus olhos, uma pregação tocou profundamente o seu coração, ou você teve uma sensação forte de que deveria tomar uma decisão específica. Se algo tem sido repetido em sua vida, se você sente que uma ideia ou um chamado está voltando constantemente ao seu coração, preste atenção. Pode ser Deus te chamando pelo nome. Nem sempre reconhecemos a voz de Deus. Na primeira vez, Samuel ouviu Deus chamá-lo, mas achou que era Eli. Isso significa que muitas vezes podemos confundir a voz de Deus com conselhos humanos, com emoções passageiras ou até mesmo com nossos próprios desejos. Por isso, precisamos pedir discernimento. Assim como Samuel precisou da orientação de Eli para entender que era Deus falando, nós também precisamos buscar ajuda espiritual, seja através da oração, da leitura da palavra ou do aconselhamento de pessoas de fé. Você já passou por isso? Já tomou decisões achando que eram apenas ideias suas, mas depois percebeu que era Deus te direcionando? Deus continua falando até que você entenda. Deus chamou Samuel 3 vezes antes que ele entendesse. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não desiste de falar com você.
Se ele quer te ensinar algo, ele repetirá o chamado até que você compreenda. Se você ignorar a intuição que Deus está colocando no seu coração, ele enviará sinais. Se você continuar sem entender, ele usará pessoas para falar com você. Agora, faça uma reflexão. Será que Deus já te chamou várias vezes, mas você ainda não reconheceu? Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus e, por isso, se tornou um dos maiores profetas de Israel. Ele foi quem ungiu reis, aconselhou nações e guiou o povo de Deus. Tudo começou com um simples passo: reconhecer a voz do Senhor e responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." E você está pronto para responder a Deus da mesma maneira? Elias, no Monte Horebe, a voz suave da intuição divina. O profeta Elias era um homem de grande coragem e poder espiritual. Ele enfrentou reis, desafiou sacerdotes de falsos deuses e operou milagres extraordinários. No entanto, houve um momento em sua vida em que ele se sentiu completamente perdido, com medo e sem direção. Após derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias fugiu para o deserto temendo por sua vida. Ele estava exausto, deprimido e sentia que seu ministério havia chegado ao fim. Quantas vezes você já se sentiu assim, como se tudo o que fez não tivesse valido a pena, como se estivesse sozinho e sem respostas? Elias, então, caminhou até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Deus havia falado com Moisés séculos antes. Lá, ele se escondeu em uma caverna, e foi ali que Deus decidiu ensiná-lo uma lição profunda sobre como ele fala com seus filhos. A Bíblia nos diz que Elias recebeu 3 manifestações poderosas. Primeiro, veio um grande vento que rasgava as montanhas e quebrava as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois, veio um terremoto, sacudindo a terra, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida veio um fogo, talvez semelhante ao que desceu no Monte Carmelo, mas Deus não estava no fogo. E então, depois de tudo isso, Elias ouviu um sussurro suave, uma voz mansa e delicada. E ali estava Deus. 1 Reis 19, 11, 12. Agora pare e reflita. Muitas vezes esperamos que Deus fale conosco de maneira grandiosa, através de sinais visíveis e espetaculares. Mas ele escolhe falar na suavidade da nossa intuição. Elias esperava que Deus falasse com ele da mesma forma como ele já havia falado antes, através de sinais poderosos. Mas Deus mostrou que sua voz não está apenas no extraordinário. Ela está muitas vezes naquele sentimento de paz, naquele pensamento persistente, naquela convicção interior que não podemos ignorar. Como reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho da vida? Silêncio e intimidade com Deus. Elias só conseguiu ouvir a voz suave porque estava em um lugar de isolamento, longe do barulho do mundo. Se você quer ouvir Deus falar claramente, precisa aprender a silenciar sua mente e criar momentos de intimidade com Ele. A intuição que traz paz. Nem todo pensamento ou sensação vem de Deus, mas aquilo que é dele traz paz ao coração, mesmo em meio às tempestades. A voz do Espírito Santo não causa desespero, mas segurança e direcionamento. A confirmação pela palavra Elias ouviu a voz suave e, em seguida, recebeu instruções claras de Deus. Da mesma forma, quando sentimos que Deus está nos guiando, devemos sempre buscar confirmação na Bíblia. Deus nunca contradiz sua própria palavra. Agora pense na sua vida. Será que você tem buscado a voz de Deus no barulho, mas ignorado os sussurros que Ele já colocou no seu coração? Será que você já recebeu direções dele, mas ainda está esperando por um sinal grandioso, quando Ele já falou com você de maneira suave? Elias queria respostas. E Deus mostrou que sua voz é discernida por aqueles que têm sensibilidade espiritual. Se você deseja ouvir mais claramente a voz de Deus em sua vida,
Comece hoje a prestar atenção ao que ele já tem sussurrado ao seu coração. E se hoje Deus estiver falando com você através dessa mensagem, você está pronto para ouvir José e os sonhos? Quando Deus planta visões no coração, José era apenas um jovem quando Deus começou a falar com ele através de sonhos. Diferente de Elias, que ouviu um sussurro suave, ou de Moisés, que viu uma sarça ardente, José recebeu visões dentro de sua própria mente, sonhos que pareciam mais reais do que qualquer coisa que ele já havia vivido. Mas há um detalhe interessante. José não recebeu explicações detalhadas sobre seus sonhos. Deus apenas plantou as imagens em sua mente e deixou que ele caminhasse pela fé. Isso acontece com você também? Deus já colocou algo dentro do seu coração, mas não revelou todos os detalhes. Os sonhos de José mostravam que ele seria exaltado, que seus irmãos e até mesmo seus pais se curvariam diante dele. Mas Deus não mostrou o caminho doloroso que ele percorreria até esse dia chegar. A intuição de José xiza a realidade ao seu redor. Imagine o conflito dentro de José. Ele sabia que havia algo especial sobre sua vida, que Deus tinha um plano grandioso para ele. Mas logo depois de receber esses sonhos, sua realidade começou a se desmoronar. Foi traído por seus próprios irmãos e jogado em um poço. Foi vendido como escravo e levado para um país estrangeiro. Foi acusado injustamente e lançado na prisão. Agora pense, quantas vezes você sentiu que Deus tinha algo grande para você, mas sua vida pareceu ir na direção oposta? José poderia ter pensado que aqueles sonhos eram apenas ilusões. Mas no fundo, algo dentro dele, sua intuição, seu espírito, seu chamado, dizia que Deus ainda estava no controle. E essa é a diferença entre quem vê os planos de Deus se cumprirem e quem desiste no meio do caminho. A capacidade de continuar acreditando no que Deus plantou no coração, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. A intuição que nos ensina a esperar. Os sonhos de José eram verdadeiros, mas tinham um tempo para se cumprir. Isso nos ensina uma grande lição. Nem toda revelação de Deus se manifesta imediatamente. Se Deus já falou com você, se Ele já te deu sinais, sensações, convicções, mas nada aconteceu ainda, isso não significa que Ele esqueceu. Significa que Ele está te preparando. No Egito, José aprendeu a administrar recursos, a interpretar sonhos e a liderar pessoas. Todas as dificuldades eram treinamento para o dia em que ele se tornaria governador da terra. Agora, olhe para sua vida. Será que as dificuldades que você enfrenta hoje são, na verdade, o treinamento para o que Deus já te revelou? Se Deus colocou algo dentro do seu coração, não desista, não se desespere, não duvide. A visão que Ele te deu ainda se cumprirá. Assim como José, você pode estar no poço agora, pode estar na prisão da espera. Mas, se permanecer fiel, chegará o dia em que tudo fará sentido e você verá que Deus já estava falando com você desde o começo. A pergunta é: você confia o suficiente para continuar acreditando no que Deus já plantou dentro de você? O discernimento de Esther. Quando Deus guia em silêncio. Nem sempre Deus fala com trovões, sonhos ou sinais visíveis. Às vezes, Ele age de forma silenciosa, guiando seus filhos por meio de situações, oportunidades e um discernimento interno que os leva a tomar as decisões certas. A história da rainha Esther é um exemplo perfeito disso. Esther era uma jovem judia que vivia no exílio, sem imaginar que Deus já estava preparando seu caminho. Por uma série de eventos inesperados, ela foi escolhida para ser rainha da Pérsia, um império poderoso que dominava o mundo na época. Mas o que parecia um acaso era, na verdade, um plano divino.
Deus a colocou no trono justamente no momento em que o povo judeu enfrentaria uma grande ameaça. O perverso Amã, conselheiro do rei, havia decretado a morte de todos os judeus. E aqui está a parte mais intrigante. Deus nunca fala diretamente com Ester em toda a história. Não há uma voz vinda do céu. Não há um anjo trazendo uma mensagem. Não há um profeta dizendo o que ela deveria fazer. Mas algo dentro dela sabia que ela não estava ali por acaso. O chamado silencioso de Deus. Quando Mardoqueu, seu tio, descobre a trama contra os judeus, ele envia uma mensagem para Ester dizendo: quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à posição de rainha? Ester 4:14. Ester então sente um peso em seu coração. Ela percebe que aquela situação exigia uma atitude corajosa. Ela poderia escolher ficar calada e se proteger. Mas algo dentro dela, um discernimento divino, uma certeza silenciosa, a impulsionava a agir. Quantas vezes você já sentiu isso? Uma inquietação no coração, uma certeza inexplicável de que precisava fazer algo. Uma sensação de que Deus estava te colocando em determinada situação por um propósito maior. Ester decidiu arriscar sua vida e interceder pelo seu povo diante do rei. Ela pediu que todos jejuassem por 3 dias, preparou-se e, confiando naquela intuição divina, foi até o trono do rei, mesmo sabendo que poderia ser condenada à morte. O resultado? Deus honrou sua coragem, virou a situação ao seu favor e transformou o mal em bem. Os judeus foram salvos e Amã, o inimigo, foi derrotado. Deus fala através de posicionamentos. A história de Ester nos ensina que, nem sempre, Deus fala com palavras audíveis. Às vezes ele guia através das circunstâncias. A intuição que vem dele nos move para decisões difíceis, mas necessárias. Se Deus te colocou em um lugar, em uma situação ou em uma posição, é porque há um propósito maior. Agora, pense, será que Deus já te colocou em um lugar onde você precisa agir com coragem? Será que você está esperando um sinal do céu, quando na verdade Deus já te deu tudo o que precisa para tomar uma atitude? Se Deus colocou algo no seu coração, não ignore. Pode ser o chamado para um propósito maior do que você imagina. Você está pronto para ouvir esse chamado silencioso e agir com fé, como Ester fez? A cegueira de Bartimeu. Como a fé pode despertar o visível? Em várias passagens bíblicas, encontramos pessoas cujas necessidades físicas e espirituais foram atendidas de maneiras surpreendentes. Um exemplo marcante disso é a história de Bartimeu, um cego que, em sua busca por cura, nos ensina algo profundo sobre como Deus fala com nossos corações, mesmo quando tudo parece escuro e sem esperança. A Bíblia nos conta que Bartimeu era um mendigo, sentado à beira do caminho em Jericó. Ele era cego desde o nascimento e provavelmente já havia se acostumado com a ideia de que sua vida seria assim, limitada, sem grandes esperanças de mudança. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer: o clamor silencioso de Bartimeu. Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. O homem estava cego, mas sua fé o levou a enxergar algo além da sua condição. Ele não podia ver fisicamente, mas sua intuição espiritual reconheceu que aquele homem, Jesus, poderia transformá-lo. Aqui está o primeiro ponto crucial. Bartimeu não precisou de sinais visíveis ou milagres imediatos para acreditar. Ele ouviu falar de Jesus, e o simples fato de saber que ele estava por perto fez com que sua fé se acendesse. Quantas vezes você já ignorou aquilo que está ao seu redor, achando que Deus só pode agir de maneiras grandiosas e visíveis? Mas Bartimeu não se calou. Ele gritou ainda mais alto, desafiando as críticas e zombarias daqueles que o cercavam.
Ele sabia que Jesus era sua única esperança, e sua fé foi mais forte que qualquer obstáculo físico ou emocional. A voz de Jesus e a resposta da fé. Quando Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, ele parou e pediu que o chamassem. Chama-o. Marcos 10:49. E ali, naquele momento, um homem que estava fisicamente cego foi chamado para se aproximar de Jesus. Agora, observe o que acontece em seguida. Quando Bartimeu se aproxima de Jesus, ele pergunta: "O que você quer que eu faça por você?" Marcos 10:51. A resposta de Bartimeu foi simples: "Raboni, eu quero ver." Jesus então lhe disse: "Vai, a tua fé te salvou." Marcos 10:52. No mesmo instante, Bartimeu passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. A lição de Bartimeu: fé em ação. O que podemos aprender com a história de Bartimeu? Primeiro, a fé de Bartimeu não foi uma fé passiva. Ele acreditou que Jesus poderia curá-lo, mas essa fé se manifestou em ação. Ele gritou, ele se levantou, ele não se deixou abalar pelas dificuldades. Ele tomou uma atitude concreta diante da sua necessidade. Porém, há algo ainda mais profundo nesta história. A cegueira de Bartimeu é uma metáfora para todas as áreas de nossa vida em que estamos espiritualmente cegos. Às vezes, somos incapazes de ver a verdade de Deus em nossas vidas, e mesmo com Ele perto de nós, não conseguimos perceber suas ações. Mas a fé, quando despertada, abre nossos olhos espirituais e nos permite enxergar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. A pergunta que precisamos nos fazer é: o que está nos impedindo de enxergar a ação de Deus na nossa vida? Será que estamos cegos para as maravilhas que Ele está fazendo? O que você precisa crer para ver o milagre que Deus tem para você? Bartimeu, mesmo cego fisicamente, viu além das limitações e soube clamar por aquilo que Deus queria lhe dar. Ele não se contentou com o não das pessoas ao seu redor. Ele acreditou no sim de Jesus e essa fé inabalável foi a chave para a sua cura. E se a cura que você tanto busca já está ao seu alcance, mas você precisa apenas crer e gritar com fé, como Bartimeu fez. A fé que desperta o impossível. Bartimeu nos ensina que a fé é capaz de transformar o invisível em visível, o impossível em possível. Mesmo que você não consiga ver o caminho à frente, se a sua fé estiver em Jesus, Ele vai abrir os seus olhos espirituais e permitir que você enxergue a sua intervenção no seu dia a dia. Deus ainda é o mesmo que curou Bartimeu e abriu os olhos de um homem cego. Ele pode abrir os seus olhos espirituais para a sua vontade, para os seus milagres, para as respostas que você tanto busca. Está pronto para crer, ainda que não consiga ver? A paciência de Jó. Esperando em Deus, mesmo no desespero, Jó é, sem dúvida, um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia quando o assunto é perseverança, paciência e fé em meio ao sofrimento. Sua história é marcada por perdas devastadoras. A morte de seus filhos, a perda de suas riquezas, a dor física intensa e a solidão profunda. A tragédia que ele viveu poderia ter destruído sua fé, mas, ao contrário, fortaleceu sua confiança em Deus. A história de Jó nos ensina algo vital. Deus pode falar através do sofrimento. Quando tudo o que você conhece e ama está sendo tirado de você, a única coisa que pode restar é a fé em um Deus soberano. Isso é o que aconteceu com Jó. Mesmo diante de tudo o que perdeu, ele continuou acreditando que havia um propósito maior que ele não compreendia. O sofrimento de Jó. Uma reflexão sobre o silêncio de Deus. Quando Jó passou por suas dificuldades, ele foi assaltado por uma série de perguntas. Por que isso estava acontecendo com ele?
Porque Deus parecia em silêncio? As perguntas de Jó são as mesmas que muitas vezes surgem em nossos corações quando passamos por tribulações. Por que eu, Senhor? Por que tanto sofrimento? Onde está a sua mão de misericórdia? O silêncio de Deus diante do sofrimento de Jó foi uma das maiores provações da sua fé. Ele não compreendia, mas confiava. Deus, naquele momento, não deu explicações a Jó sobre o motivo de seu sofrimento. Ele simplesmente o questionou sobre a grandiosidade do universo, da criação, e o fez entender que sua compreensão era limitada. O propósito do sofrimento, um teste de fé. O que Deus queria ensinar a Jó e a nós é que o sofrimento não é necessariamente um castigo, mas um teste de fé. Quando tudo o que conhecemos se desintegra, Deus ainda está presente. Ele está nos moldando, nos aperfeiçoando e nos preparando para algo maior. Deus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas Ele prometeu estar conosco em todas elas. E é nesse silêncio, nesse deserto, que o Senhor fala conosco de uma maneira que Ele não fala nos momentos de prosperidade. Jó foi um homem que, mesmo em meio à perda, disse: "Eu sei que o meu Redentor vive." Jó 19:25. Ele foi além do sofrimento físico e emocional e afirmou com fé: Deus é soberano e Ele pode restaurar todas as coisas. A esperança no meio da dor. O sofrimento de Jó não foi em vão. Depois de tudo, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido. E mais ainda, Jó experimentou uma restauração tão completa que teve uma vida ainda mais próspera e abençoada do que antes. E a lição para nós é clara: quando você permanece firme em fé, mesmo sem ver respostas, Deus irá restaurar o que foi perdido. A paciência que você exerce em meio à dor não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade para testemunhar a força que vem de Deus, o silêncio de Deus, uma preparação para o milagre. Você já se sentiu como se estivesse em silêncio diante de Deus? Como se Ele não estivesse respondendo suas orações, ou pior ainda, como se Ele estivesse distante de você. Lembre-se de que até no silêncio, Deus está trabalhando. Ele está preparando algo grandioso. E talvez não seja no tempo que você espera, mas no tempo perfeito dele. Em tempos de sofrimento, não desista da sua fé. Deus está mais presente do que nunca, trabalhando nos bastidores para que o seu plano perfeito se cumpra. Quando você persevera, quando você espera, mesmo sem entender, você está permitindo que Deus transforme sua dor em algo maior. A história de Jó nos desafia a continuar esperando em Deus, sabendo que Ele sempre tem um propósito maior. Se você está passando por um vale de sofrimento agora, lembre-se de que Deus pode usar isso para te elevar a novas alturas. Sua dor não é o fim da sua história, mas o começo de algo muito maior. Você consegue confiar em Deus, mesmo quando não vê a saída? O perdão de José. Quando Deus transforma o mal em bem, a história de José é uma das mais poderosas da Bíblia, cheia de rejeição, traição e, finalmente, redenção. Mas o que mais impacta é a maneira como ele lidou com o mal que lhe foi feito. Em um contexto de injustiça e sofrimento, José não apenas sobreviveu, mas foi transformado. E, ao final, ele tornou-se um instrumento de bênção para sua família e para toda uma nação. A traição e o sofrimento José, o filho mais amado de Jacó, era invejado por seus irmãos. Eles, movidos pelo ódio, planejaram matá-lo. Mas acabaram vendendo-o como escravo para mercadores que passavam por ali. Sua vida foi virada de cabeça para baixo. De um lugar de honra na casa de seu pai, José se viu em uma terra estrangeira, longe de tudo o que conhecia e amava. Mas mesmo em sua condição de escravo, Deus não o abandonou.
Ele foi levado à casa de Potifar, um oficial importante no Egito, e ali Deus abençoou tudo o que ele fazia. Contudo, mais uma vez, José foi injustiçado. Foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Era como se a vida de José estivesse sempre sendo marcada por um sofrimento que não fazia sentido. Perdão, a decisão de José. Após anos de sofrimento, José se viu em uma posição de poder no Egito, segundo apenas ao faraó. Foi então que ele reencontrou seus irmãos, que haviam vindo ao Egito em busca de comida durante uma grande fome. Agora José tinha o poder de se vingar. Ele podia retribuir o mal que lhe fizeram, poderia castigá-los pelo que o haviam feito passar. Mas o que ele fez? José perdoou seus irmãos. Ele não apenas perdoou, mas os acolheu e os sustentou. Ele os trouxe para viver com ele no Egito, onde seriam bem cuidados durante a fome. Ele não guardou rancor. O que José sabia, que muitos de nós ainda não entendemos, é que o perdão não é apenas para o benefício do ofensor, mas principalmente para a nossa própria libertação. Ao perdoar, José não estava apenas libertando seus irmãos, mas também estava se libertando do peso da amargura, da dor e do desejo de vingança. A visão de José. O propósito de Deus no sofrimento. José, ao longo de sua jornada, aprendeu algo profundo. Deus pode transformar o mal em bem. Quando ele finalmente revela sua identidade aos seus irmãos, ele diz: "Vós o fizestes para mal, mas Deus o fez para o bem, para fazer como se vê hoje, que se conserve muita gente em vida." Gênesis 50, 20. José entendeu que, embora o mal tenha sido feito a ele, Deus usou essa maldade para cumprir um propósito maior. O sofrimento de José não foi em vão. Ele não só ajudou sua própria família, mas ajudou toda a nação do Egito, ao ser o responsável por garantir o alimento durante a fome. O plano de Deus estava sendo cumprido, mesmo quando ele não conseguia ver o quadro completo. Perdoar, para ser livre. A história de José nos ensina que perdoar não é uma tarefa fácil, mas é uma decisão poderosa. O perdão não depende das ações do outro, mas da nossa escolha de liberar o coração de tudo aquilo que nos aprisiona. Quando escolhemos perdoar, escolhemos libertar nossa alma da amargura, do rancor e da dor. Escolhemos confiar que Deus é justo e que Ele cuidará de tudo. Às vezes, o perdão é a chave para desbloquear as bênçãos que Deus tem para nós. Até que você libere o perdão, você pode estar impedindo a obra de Deus em sua vida. Se você está vivendo algo em sua vida onde o perdão parece impossível, lembre-se da história de José. Ele foi uma vítima de grandes injustiças, mas foi através do perdão que ele alcançou o propósito de Deus para a sua vida. Talvez o seu perdão seja o que abrirá a porta para a sua grande bênção. Você está pronto para liberar o perdão e permitir que Deus transforme seu sofrimento em bênção? A promessa da redenção. A restauração final em Cristo. O último tópico desta jornada nos leva à promessa da redenção, a maior de todas as promessas que a Bíblia nos traz. Ao longo de toda a história bíblica, vemos Deus trabalhando em meio ao sofrimento, dor e injustiça, sempre com um propósito maior. Mas esse propósito se revela de forma plena e completa na pessoa de Jesus Cristo, o Redentor que veio para restaurar todas as coisas, curar as feridas da humanidade e garantir a vitória final sobre a morte e o pecado. A redenção em Cristo, a esperança viva. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia nos apresenta a história de um Deus que redime seu povo. O sofrimento e a dor não são o fim da história, mas apenas um caminho que nos leva à vitória, se estivermos dispostos a confiar em Deus.
E o maior sinal de que Deus está em processo de restauração não está apenas nas histórias que contamos, mas na obra de Cristo na cruz. A cruz, esse símbolo de sofrimento e morte, se tornou o símbolo de vida e esperança para todos que creem. Jesus, ao entregar sua vida por nós, não só nos mostrou como enfrentar o sofrimento, mas também fez possível a nossa redenção completa. Ele tomou sobre si os nossos pecados, nossas dores e nossas enfermidades. Através de seu sacrifício, ele restaurou nossa relação com o Pai e nos deu acesso à vida eterna. A restauração completa prometida por Deus. No momento da cruz, muitos pensaram que a história de Jesus tinha chegado ao fim. Seus discípulos estavam desanimados e os líderes religiosos acreditavam ter finalmente vencido. Mas Deus tinha um plano muito maior. A morte de Jesus na cruz não foi o fim da sua missão, mas o início de uma nova era. No terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e o pecado de uma vez por todas. Isso é o que a redenção verdadeira significa, a vitória final sobre todo o mal. A cruz e a ressurreição de Cristo garantem a restauração total do ser humano, espiritual, emocional e até física. A redenção é a promessa de que Deus não só nos salva do pecado, mas que Ele também está restaurando a sua criação e nossas vidas de maneira total e completa. A redenção em nossas vidas, transformação e esperança. A obra de Cristo na cruz não se limita à nossa salvação espiritual. Ela também traz a restauração das nossas vidas agora. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, não estamos apenas garantidos no céu, mas começamos a viver a nova vida aqui e agora, com a esperança de um futuro restaurado. Isso inclui a restauração do nosso relacionamento com Deus, a cura de nossas feridas emocionais e a transformação dos nossos pensamentos e atitudes. Em Cristo, todas as coisas podem ser feitas novas. A dor, o sofrimento, as perdas e as feridas não definem quem somos, mas a promessa de que Deus pode restaurar todas as coisas é o que nos dá esperança. Não importa o que você tenha perdido ou o que tenha passado, há esperança de restauração, esperança de mudança, esperança de cura. Jesus é a nossa esperança viva, e Ele promete estar conosco em todas as situações, trabalhando para que a nossa vida seja restaurada segundo a vontade dEle. O futuro da redenção, a Nova Jerusalém. A promessa da redenção também aponta para algo ainda maior, algo que está por vir. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, vê a Nova Jerusalém, a cidade celestial, que será o lugar onde a restauração será completa. Ali não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Tudo será feito novo. Deus habitará com seu povo e estaremos na sua presença para sempre. A restauração que começou na cruz se completará na eternidade, quando todas as coisas serão feitas novas. Essa é a nossa esperança final, a redenção plena e eterna. Enquanto vivemos aqui, enfrentando dificuldades, sabemos que a redenção já começou e que um dia ela será consumada. Nosso chamado agora é viver com essa esperança e, enquanto aguardamos, sermos transformados a cada dia mais à imagem de Cristo. A redenção é para todos. Você está pronto para abraçá-la? Querido irmão e irmã, a redenção de Deus é para você. Jesus Cristo veio para restaurar todas as coisas, e Ele quer restaurar a sua vida também. Ele está oferecendo a você uma nova oportunidade de viver em plenitude, não só no futuro, mas também agora. Você está disposto a aceitar essa promessa? Está disposto a permitir que Ele transforme sua vida, sua dor, suas perdas e suas frustrações? O convite de Deus está de braços abertos para você. Não há nada que você tenha feito e não há dor que você tenha vivido que seja maior do que a graça que Ele oferece.
O seu amor é incondicional e Ele quer restaurar você completamente. Você aceita a promessa da redenção em sua vida?